Aquecimento global. O aquecimento global é usualmente definido como um processo de aumento das temperaturas médias nos oceanos e atmosfera. Sua principal causa seria o desenvolvimento acelerado da sociedade, que tem por consequência altíssimos índices de queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia, além de outras atividades humanas que também ocasionam a emissão de gases de efeito estufa. Com isso, a temperatura média do planeta subiu 0,7 graus Celsius no último século. Nas últimas décadas, geleiras, tidas como eternas, começaram a derreter. Enchentes e secas se tornaram muito mais violentas. Ondas de calor mataram milhares de pessoas. E um furacão fez a sua estreia no Brasil. Provavelmente, nos próximos 100 anos, prevê-se que a temperatura aumentará em 1,4 graus Celsius até 5,8 graus Celsius. E isto é só o começo. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para as futuras gerações. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores deste problema climático. O desmatamento e a poluição são as principais causas do aquecimento global? O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. A floresta amazônica, por exemplo, é uma grande fornecedora de umidade para a atmosfera, provendo um maior controle das temperaturas e uma certa frequência de chuvas para boa parte do continente sul-americano, conforme estudos relacionados com os chamados rios voadores. Se considerarmos essa dinâmica em termos mundiais, pode-se concluir que a remoção das florestas contribui para o aumento das médias térmicas e para a redução dos índices de pluviosidade em vários lugares. Além disso, a poluição das águas também é um fator relacionado com o aquecimento global. No caso dos oceanos, existem seres vivos responsáveis pela absorção de gás carbônico e emissão de oxigênio, os fitoplânctons e as águas marinhas. Portanto, a destruição de seus habitats também pode interferir diretamente na dinâmica atmosfera global. Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera. Podemos citar como consequência do aquecimento global, primeiramente, o fenômeno do degelo, que vem ocorrendo nas calotas polares. Com isso, a área de várias espécies de animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, o que acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, isso vem causando a elevação do nível dos oceanos. Embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo que ocorre na Antártica e também na Groenlândia, o degelo é um dos efeitos do aquecimento global. Outro efeito ainda mais latente é o aumento das temperaturas, conforme já mencionado. Assim, muitas espécies podem entrar em extinção, além da disponibilidade de água em várias partes do globo tornar-se cada vez menor, em razão da maior ocorrência de secas em períodos mais prolongados. Esse tipo de situação prejudica a oferta de recursos naturais para os seres vivos e a manutenção da cadeia alimentar. De toda forma, ainda não existe um consenso específico sobre a totalidade dos fenômenos causados pelo aquecimento global, que pode incluir ainda maior incidência de tufões e furacões, ou a presença destes em áreas onde não são comuns. Além disso, os desequilíbrios climáticos também estariam provocando uma maior incidência de tempestades em certas áreas, que passam a sofrer sobremaneira com esse tipo de problema.
Mas então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida. Como o próprio nome diz, é a capacidade que o nosso planeta possui de reter o calor como se fosse uma estufa de cultivo de plantas. Numa estufa, a luz solar atravessa seu telhado e as paredes, mas grande parte do calor fica retido ali dentro, favorecendo o desenvolvimento das plantas. A retenção de calor ocorre porque o vidro impede sua saída. É praticamente o mesmo que ocorre quando entramos num veículo estacionado há horas embaixo do sol. Ele fica quente e abafado internamente porque atuou como uma estufa. O aumento do efeito estufa é gerado pela derrubada de florestas e pela queimada das mesmas, pois são elas que regulam a temperatura, os ventos e o nível das chuvas em diversas regiões. Como as florestas estão diminuindo pelo mundo, a temperatura terrestre vem aumentando em mesma proporção. Efeito estufa, causas e consequências. As principais causas do efeito estufa. Os principais gases causadores deste efeito são o dióxido de carbono, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, o óxido nitroso, o metano e o clorofluorcarboneto. A grande massa de gases emitidos por indústrias e carros, que são os gases do efeito estufa, formam uma camada sobre grandes cidades, impedindo que o calor se dissipe por completo, fazendo um papel literal de uma estufa sobre aquela região. Isto é o que está acontecendo em todo o planeta. Os gases emitidos pelo mundo acumulam-se na atmosfera, formando uma camada que impede que o excesso de raios solares seja refletido de volta para o espaço, em forma de radiação infravermelha. Igualmente uma estufa, essa camada de gases retém o calor na atmosfera, fazendo que o planeta fique cada vez mais quente. Devido à ação do homem, a concentração destes gases na atmosfera tem aumentado com o decorrer do tempo. Cientistas afirmam que no século XX foi mais quente nos últimos 500 anos. Países como China e Estados Unidos são alguns dos maiores emissores do gases do efeito estufa, por serem nações extremamente industrializadas e consumidoras de combustível. E quais são as consequências do efeito estufa? Uma das consequências do efeito estufa é o derretimento das calotas polares, a maior reserva de água doce do mundo. Outro problema será o aumento do nível do mar, o desaparecimento de diversas ilhas e regiões litorâneas, causando uma total reconfiguração dos continentes como conhecemos hoje. Desastres naturais como maremotos, tufões, enchentes e furacões se tornarão mais suscetíveis a acontecer, podendo afetar a produção agrícola em todo o mundo e prejudicando o fornecimento de comida para a população. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Eu irei dizer os componentes da equipe que tiveram o árduo trabalho de produzir este vídeo. Eu, o seu narrador, sou Fernando Colares, o número 8. Aquele que teve o trabalho de editar e ajudar nas pesquisas é a Mirton Albuquerque, o número 9. Aquela que ajudou nas pesquisas é Maria Eduarda, o número 24. Também ajudou nas pesquisas Ítalo Souza, o número 43. E também, nada mais, nada menos que Gabriel Sampaio, o número 44. Todos na equipe se empenharam e se esforçaram para produzir este vídeo. E, em agradecimento, eu agradeço você que está